Fala galera! Hoje eu estou fazendo um vídeo aqui por convite dos meus amigos do canal Velhos Companheiros e vou dar uma de chato. Às vezes eu vou fazer uns vídeos aí, insistir para que eles publiquem e tal, vou ficar enchendo o saco deles aí para publicar alguns vídeos. Mas o pessoal do canal Os Velhos Companheiros são super gente boa, tenho certeza que eles vão publicar, ou não, né? Eu vou falar um pouco sobre formação de preços do ponto de vista ideológico marxista e do ponto de vista técnico de marketing. Acredite, tem muita diferença. Vocês devem saber que o marxismo foi o nome dado à filosofia de Karl Marx e geralmente do ponto de vista político, né, a gente costuma chamar de esquerda. O Marx ele dividiu a sociedade em duas classes: os proletários, a classe trabalhadora, e os burgueses, os donos do meio de produção, né? Os donos do capital, por assim dizer. Como Marx acreditava no materialismo histórico dialético, ele dizia que o ápice, né, a evolução total da humanidade seria a revolta dos proletariados, né, contra os donos do capital, né, que ele também deu o nome de capitalismo. Para Marx, os donos do capital exploram os trabalhadores através do cálculo do valor trabalho e da mais-valia. Ele dizia que o valor do produto era diretamente associado ao número de horas de trabalho que foi utilizado para gerar aquele produto, né? O número de horas que foi utilizado para gerar aquele produto, para produzir aquele produto. As horas de trabalho são consideradas, nesse caso, um valor social do produto. E o valor a mais embutido pelos donos do capital, ou seja, o lucro, seria considerado a exploração da classe trabalhadora, né? Seria a mais-valia, né? Mesmo produtos diferentes, como uma máquina, um sapato, até mesmo uma plantação, deviam ter o valor igualado pela quantidade de horas de trabalho social feito para produzir aquele bem. O Marx achava que o trabalho social empregado devia ser todo revestido para o trabalhador. Os donos do meio de produção, assim, por que todo revestido para o trabalhador? Porque ele achava que os donos dos meios de produção não faziam nada, né? Aquela velha história, né? Meu patrão não faz nada e etc. Quando todos os meios de produção estivessem na mão dos trabalhadores, não haveria exploração da classe trabalhadora. Para isso, o Estado deveria tomar todos os meios de produção e gerir essa produção em prol dos proletários. Isso, assim, é bacana, é legal como, né, para você tomar uma cerveja, conversar com teus amigos, né? Aquelas discussões acaloradas, mas na vida real não é bem assim, né? Acontece que a escola austríaca de economia refutou a teoria econômica marxista há muito, muito, muito tempo atrás. E um dos maiores pensadores da escola austríaca de economia foi o Ludwig von Mises. Então, amigos, vamos ver agora um pouco dos furos, assim, né? Um pouco das falhas da teoria marxista, da ideologia marxista em relação ao mercado. Primeiramente, né, não há consumidores na ideologia marxista econômica. Somente existem os donos de capital e quem produz. Mas a gente sabe que ambos consomem produtos, tanto um quanto o outro consome produtos. E aí, como é que fica essa divisão? E essa divisão de classe também não é tão clara assim. Somente numa ideologia abstrata, a gente consegue separar, né, também os donos de capital dos trabalhadores. No mundo real não funciona, as coisas não são tão divididinhas assim. Ou seja, você que é um trabalhador do dia a dia, tem uma conta poupança, está guardando seu dinheiro aí. Você é ralador, trabalhador do dia a dia, mas você tem o seu dinheirinho lá guardado. O que você é? Você é um burguês ou é um proletário? E
não leva em consideração o trabalho intelectual para criar um determinado produto. Ou seja, seria um desastre hoje em dia na era da informação, onde boa parte do trabalho que a gente faz, ou muitos trabalhadores, trabalham de forma intelectual. Às vezes o cara vai no banheiro, o cara está pensando no problema, está pensando como ele solucionar um problema. Aí quando ele volta, senta lá no computador e resolve. Quem é ligado à área de tecnologia, como eu, sabe que às vezes a gente resolve os problemas no sonho, né? Você sonha com o trabalho, você sonha com uma solução e você quer chegar no outro dia lá, não, já descobri a solução do problema, quer sentar no computador, quer desenvolver, quer programar, quer fazer o raio que for com relação à solução do problema e resolve. Então é complicado pensar que só o trabalho, né, bruto, né, vamos por assim dizer, que deve ser considerado. Outra coisa também que é impossível o controle centralizado de todo o mercado de consumo com tantas complexidades, regionalidade, sazonalidade. Imagina só, imagina um carro, imagina cada detalhe do carro, imagina como é com cada parte dela, desde a maçaneta, o motor, o pneu, o que é necessário para produzir cada item daquele carro. Agora imagina tendo uma empresa que controle isso tudo, né? Ou o Estado controlando isso tudo, toda a manufatura das peças de um carro, é uma coisa bastante complicada, né? E aí vem a cereja do bolo em relação a problemas dessa ideologia econômica, né? O que todo mundo considera o mais importante, que deixa a coisa paradoxal. Se não há competição e propriedade privada sobre os meios de produção, não há mercado entre eles. Se não há mercado, é impossível haver a formação de preços. E se não há preços, é impossível haver qualquer cálculo de preço. E sem cálculo de preço, logicamente, é impossível existir economia. Então, essa ideologia econômica marxista acaba sendo uma anti-economia. É uma coisa paradoxal. Uma economia planejada que é paradoxalmente impossível de ser planejada. Isso foi demonstrado pela Escola Austríaca de Economia. Importante a gente conversar aqui também, a gente destacar, agora entrando na questão focal da formação de preço, que não é entendido na teoria marxista que o valor de um produto é subjetivo. Nós que atribuímos valor ao produto. Alguém pode achar que é válido pagar R$ 8.000 um telefone celular. E outros não, outros acham um valor absurdo. Querem um telefone de 300 pratas e já tá bom demais. Alguém pode pagar, por exemplo, R$ 10.000, ou 20 ou 50 mil reais numa viagem de turismo, enquanto outros preferem guardar para comprar um carro. O valor de um produto é subjetivo. Isso é absolutamente básico em marketing, isso é básico. O valor de um produto é subjetivo e o profissional de marketing ele tem que conseguir demonstrar que aquele produto vale aquilo. O consumidor ele precisa entender que a relação custo-benefício é positiva, que o produto vale aquilo que tá se propondo, né, em termos de necessidade para o consumidor. Esse é o papel um dos papéis do profissional de marketing, mostrar que o seu produto vale aquele preço. Além de que o valor precisa ser competitivo, cobrir todos os custos da produção e administração. Não adianta você colocar um produto muito barato no mercado, vamos dizer assim, e ele não ser capaz de cobrir todos os custos envolvidos na produção daquele produto. Ao contrário do que Marx dizia, o empreendedor, um capitalista, assume um risco ao abrir mão de consumir um produto nesse exato momento e emprestar para outra pessoa para empreender, para gerar mais riqueza. O empreendedor, ele assume riscos ao contratar, ao empenhar seu patrimônio, em gerir a empresa, um modelo de negócio e fazer com que seu produto venda. Esse risco precisa ser remunerado. E essa é a razão do lucro, a razão que faz com que o capitalista assuma os riscos que um trabalhador comum não quer assumir. Quantas pessoas a gente conhece que falam assim, eu não quero ter uma empresa, eu prefiro trabalhar para alguém.
eu não quero assumir o risco de ter uma empresa. Esse risco é o risco que o empreendedor, a coragem, a determinação que o empreendedor tem, quando ele pensa em abrir uma empresa, empenhar seu capital, empenhar seu patrimônio em relação a um projeto de produto ou de serviço. Assim como os trabalhadores de hoje em dia também, quanto mais conhecimento tem, quanto mais cursos, mais trabalho intelectual e quanto mais especialização o trabalhador tem, mais ele quer ser remunerado por isso. Ele está investindo na sua carreira, ele está investindo em curso, ele está investindo em capacitação, então ele quer que seja remunerado a contento com relação a isso daí. O empreendedor também precisa garantir que seu produto irá para o mercado com um valor competitivo, que as pessoas entendam que esse valor é justo e que o valor pague todos os custos e despesas. Aí a gente entra num aspecto mesmo técnico de marketing, uma ferramenta que se usa no mercado para verificar se o preço está compatível ou não, se o preço vai cobrir os teus custos ou não, é o markup. Nele você verifica os custos diretos e indiretos, as despesas administrativas, assim como aplica uma margem de lucro desejada, que vai te dar o preço do produto final. Aí você tem que ver se esse preço está compatível com o mercado. A fórmula do markup vocês podem ver aí na descrição do vídeo, não vou perder tempo com a fórmula. A fórmula é fácil de consultar, tem em tudo quanto é lugar. É importante entender o conceito. O que é super importante que você tenha em mente que o valor de venda do produto ele tem que ser competitivo no mercado e tem que cobrir todos os custos. Ah, mas Eli, eu estou fazendo um markup e o meu preço de venda está ficando muito alto. Meu amigo, ou você reduz a sua margem de lucro ou você reduz os custos. Por isso que o mercado capitalista é um mercado competitivo que faz com que as empresas elas tentem sempre ser melhores, porque uma empresa concorrente ela vai lançar um produto com um preço de venda menor, porque ela já otimizou seus custos, já melhorou, né, a negociação com seus fornecedores de matéria-prima, então você tem que fazer seu dever de casa também, tem que correr atrás, porque o seu preço de venda tem que estar equilibrado com o mercado ou com o valor que você consegue com que os seus consumidores entendam que é justo. Então nós dividimos os custos em fixos e variáveis, diretos e indiretos. Fixo, como o nome próprio diz, é um valor certo para toda a produção. Pode ser que tenha necessário um rateio aí. O variável é aquele que é diretamente relacionado à produção. Quanto mais você produz, mais custo você vai ter. O direto é aquele que incide diretamente no produto. É o custo que está relacionado diretamente com a produção do teu produto. E o indireto, como o próprio nome diz, está indiretamente relacionado ao seu produto. Vamos ver uns exemplos aqui para ficar mais claro. Por exemplo, custos fixos diretos. Mão de obra direta, como os operadores de maquinário. Os custos fixos indiretos. Aquela mão de obra indireta, como os supervisores, gerentes, e também pode ser necessário o rateio. Os custos variáveis diretos. Matéria-prima, que varia de acordo com a produção, quanto mais eu quero produzir, mais matéria-prima eu vou ter que comprar. Então é um custo direto, que está relacionado direto ao produto e é variável, porque eu estou aumentando minha produção e eu preciso comprar mais matéria-prima para isso. Os custos variáveis indiretos, como por exemplo, energia elétrica, e que pode estar associado a alguma variação da produção. E além disso, ainda tem as despesas, que são os gastos administrativos na comercialização do produto ou do serviço, que podem também ser fixos e variáveis dependendo da situação. Necessário ainda incluir, né, que isso é também a pessoa quando está começando com o empreendedorismo, né, tem muita dificuldade, que são os impostos. Tem que calcular os impostos sobre a venda do produto para você conseguir fazer com que o teu preço de venda cubra todos os custos, inclusive os impostos. Caso você compre um produto pronto, eu não sou fábrica, eu compro o produto pronto. Então, beleza, já está um pouco mais fácil. O teu custo vai ser o custo da nota fiscal, o valor que você pagou na nota fiscal lá do produto. Tudo isso, meus amigos, é sintetizado na forma do markup. Você pode determinar
a margem de lucro desejada com a fórmula do markup. E lembrando que ela tem que estar ali harmonizada com o teu mercado e com a proposta de valor de produto que você quer, com que os teus consumidores entendam que, que é viável, que os seus consumidores entendam que é um preço justo pelo seu produto. O preço em marketing ele faz parte de um conceito chamado de mix de marketing ou composto de marketing. Isso daí provavelmente eu vou explicar no outro vídeo o que é o mix de marketing, o composto de marketing, toda essa coisa toda, né? O que o pessoal costuma chamar também de 4Ps. Resumindo, vocês viram que não é tão fácil assim você ser um empreendedor. Você tem que assumir riscos, você tem que fazer um plano de projeto, um plano de negócios. É, você precisa ter um modelo de negócio viável, você precisa ter um produto viável. Então, meus amigos, para concluir, as ideologias, assim, pode servir para uma boa discussão, né, num churrasco, assim, tomar uma cerveja, discutir com os amigos, né, ficar com aquele papo cabeça, mas o mundo real sempre se impõe. E com relação à formação de preço, é a mesma coisa, o mundo real vai se impor e a ideologia realmente não funciona. Espero que vocês tenham gostado. Mando um abraço aí para o pessoal do canal Os Velhos Companheiros, pessoas altamente capacitadas. Enfim, fiquem com Deus e até a próxima.